não queria ser rei, não da forma como compreendemos o que é reinar. Ele disse: "O meu reino não é deste mundo." O mestre bem conhecia que governar o ser humano exercendo dominação nunca o faria livre. A intenção de Jesus era libertar o homem de suas próprias prisões interiores. Quantas vezes seus discípulos quiseram transformá-lo em um líder político, mas em todas as tentativas eles falharam. O povo daquela região era massacrado pelos impostos, abuso de poder e sistema autoritário de Roma. Eles sofriam muito, assim como vemos hoje em dia a nação brasileira padecer sob a administração de parte do governo sujo e corrupto. Até aí tudo bem, mas Jesus não aceitou fazer parte de nenhum movimento rebelde contra isso. Pelo contrário, quanto mais o povo se agitava, mais ele enfatizava a importância de saber amar. Portanto, ele sabia que o poder de transformação estava no amor. O mestre estava o tempo todo ensinando ao povo tudo o que era preciso para reverter qualquer situação ruim. Ele insistentemente mostrava o reino e suas maravilhas. Ao mesmo tempo, não deixava de ser um homem de atitude, porque em determinado momento, indignado com a comercialização do Templo de Jerusalém, ele chicoteou os comerciantes, soltou os animais que eram vendidos para servirem de sacrifícios para perdão de pecados e lançou ao chão os pertences dos que tratavam a casa de Deus como meio para simplesmente lucrarem. E afirmou: "A casa de meu pai não é casa de comércio." E acrescentou em outra ocasião acerca da cobrança de impostos ao governo de Roma: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Bom, nem precisamos dizer aqui quem é que faz isso hoje, não é? Transformando Jesus em fonte de dinheiro e riquezas materiais. Onde Jesus entraria e repetiria essa cena? Vou deixar você responder a si mesmo. Entretanto, tenho certeza de que captou a mensagem. Porém, a ignorância, a mesma que cega os homens de hoje, impedia-os de conceber a verdade e compreender que a receita para a solução dos problemas do mundo vinha das palavras dóceis e sábias de Jesus. Mas como o povo entenderia isso, uma vez que o ódio e a revolta os cegava? Eles passavam muita dificuldade. Os soldados de Roma eram terríveis e muitas vezes cruéis. Quem não pagava os impostos sofria retaliações severas. Como não reagir com medo e raiva? Jesus agia. Ele era filho daquele povo que sofria, porém, mesmo assim, escolheu ser diferente. E quando somos feridos? Qual a nossa reação? Querer descontar, querer vingar-se. Em alguns casos, isso é até benéfico, porque alivia, mas não era o caso do povo daquela época e nem de hoje em relação ao governo. Não sou a favor de vingança, mas se você foi ferido, tem o direito de devolver caso isso o faça se sentir melhor. Eu não julgo, uma vez já me vinguei e me senti ótimo. Mas o que quero que perceba aqui é que devolver ódio para um governo e uma hierarquia humana que escraviza o povo não resolve coisa alguma. Protesto não resolve, reclamar não resolve, revoltar-se também não. O povo queria que Jesus se unisse aos rebeldes e usasse o seu grande poder para destruir Roma. Só que eles não sabiam de algo importante, aliás, de duas coisas. A primeira: o poder de Jesus era grande porque o seu amor também era. Se ele se deixasse levar pelo ódio, jamais seria tão poderoso. As virtudes divinas do Mestre são frutos do cultivo do amor, e se Deus é amor, então para estar em união com tudo que o Pai tem, é indispensável que estejamos firmados no amor. Podemos ter poder mergulhados em ódio? Sim, temos algumas vezes. A raiva tem o seu papel e nem a desconsidero, porque ela, se usada corretamente, é saudável e necessária. Mas falo aqui de um ódio profundo que aprisiona a gente numa situação, num sentimento que a única coisa que faz é nos destruir lentamente. Entretanto, o verdadeiro poder que resolve as causas do sofrimento humano está no amor. A segunda coisa: se Jesus, se fosse possível, tomasse o governo de Roma para si e destruísse o império dominador sobre o povo, não criaria para eles uma sociedade justa. Sabe por quê? Porque o ódio e a ignorância do povo alimentam a maldade do governo. Do que adianta tirar um presidente ruim do poder se a nação está corrompida?
Se o governante rouba, é porque o povo faz o mesmo consigo e com o seu semelhante. Aí chegamos na situação do Brasil. Jesus jamais se uniria a esse povo que fica protestando contra o governo, achando que partido A ou B são os causadores de toda a desgraça no país. Esse partido não é o culpado. O povo sim é o responsável. O governo é apenas um correspondente vibracional ao que o povo emite. Quando você briga com seu vizinho, está emitindo mal. Quando agride um cachorro, está emitindo mal. Quando profere palavras de ódio, xinga ou permite que a raiva se externe em palavras de violência, está espalhando mal. Quando fala mal de outro, espalha o mal. Quando é desonesto, espalha o mal. Quando trai a confiança de uma pessoa, está emitindo o mal. Ou seja, nossas atitudes vibráteis desonestas estão ecoando ao todo e ele tem respondido na mesma frequência. O mal do mundo e dos governos é criado por todos nós. Jesus estava certo. Não seremos livres pela rebeldia, mas somente pelo amor. Enquanto o homem não entender que precisa ser espiritualmente livre para então quebrar as correntes externas, nada mudará. As algemas que seguram o povo só podem ser quebradas pela chave do amor cósmico. E ela está dentro de nós. Jesus conhecia essa chave. Ele a usou e se fez livre e verdadeiramente poderoso. Quer se libertar das suas prisões exteriores? Siga o exemplo do Mestre e se liberte interiormente. É o único jeito de quebrarmos as correntes do mal que nos fazem sofrer uma realidade social que poderia ser muito diferente. Por isso, Jesus se recusou a ser líder político ou governar os rebeldes. Ele sabia que era justamente o ódio, a ignorância e a revolta deles que os faziam cativos. É preciso uma transformação interior no coração do homem para fazê-lo experimentar a verdadeira felicidade. E pelo mesmo motivo ele foi morto, pois se recusou a se unir a movimentos contra a corrupção. É aquele mesmo discurso de hoje. Político X é um demônio, partido tal desvia não sei quantos milhões que deveriam ser usados a favor do povo. Deveriam mesmo. Quem disse que deveriam ser usados a favor do povo? O povo que atrai bênção não pode ser o mesmo povo que murmura. É incompatível. O que atrai bênção é aquele que agradece pelo que tem e pelo que ainda não tem, como se já tivesse. Olha a magia que estou ensinando aqui, uma das mais poderosas. Se o povo se revolta, então será dado a ele mais motivos para permanecer revoltado. Esse pessoal do Brasil quer o quê? Que tudo se resolva sem necessidade de um ajuste de nossa parte? Impossível. Aí inventam o quê? Jesus, o da igreja que resolve todos os seus problemas sem que você realmente tenha que dar um significativo passo rumo à sua maturidade. Ele virou fada madrinha dos pobres e infelizes. Só que isso é uma tremenda ilusão. Todavia, os brasileiros continuam crendo nisso com toda a força. Ah, Jesus vai mudar minha vida, Jesus vai me tirar dessa situação. Se foi você quem se colocou nela, eu lhe aviso e ouso até alertar isso aqui, em nome dele. Então, é somente você que pode se libertar. Jesus não vai mudar sua vida para que tudo fique numa boa. Isso é trabalho seu. Jesus não salvará o Brasil, não tirará seu filho das drogas, não transformará sua vida financeira e nem vai curar sua doença. Quem fará isso é você, a partir do momento em que compreender a ciência que ele ensinou. Jesus não pode resolver. Será que as pessoas não percebem isso? Se a desgraça da minha vida é feita pelo meu arbítrio, o que me faz pensar que Cristo pode me tirar disso, sendo que sou eu o agente que está fazendo tudo dar errado? Ah, Vinícius, mas Jesus tem o poder, eu não. Ué, se você estragou sua vida, é sinal de que tem meios para fazer isso. Então, se tem poder para estragar, pegue o mesmo poder e conserte tudo. Ponto final. Mas não, é mais cômodo esperar Jesus fazer. O mesmo que o pessoal fazia lá naquela época em que ele vivia, a mesma coisa. Ah, Jesus destruirá o Império Romano e nos salvará das garras dos opressores. A mesma ladainha que é dita até hoje. Povo burro, desculpe a palavra, mas é burro mesmo. Ele já deu a magia mais poderosa do universo e com ela tudo pode ser mudado. E qual é? Eu vou escrever aqui. Tudo é possível ao que crê. Se eu acreditar, tudo me será possível.
Então, por que eu estou esperando Jesus fazer? Ele já disse que eu posso, mostrou-me o que posso fazer através de suas próprias obras. Eu posso andar sobre as águas, eu posso fazer reviver o que está morto, eu posso curar as enfermidades, eu posso vencer a morte, eu posso multiplicar o pão, eu posso fazer tudo isso, porque Ele mesmo disse: As obras que eu faço, não as faço por mim, mas é o Pai, através de mim, quem faz tais obras. O Pai é Deus, é a fonte que está em todos nós. Então também podemos fazer tudo. Acabou, assunto encerrado. Como eu gostaria que o mundo inteiro lesse essa apostila, mas ainda que lesse, não entenderia. As pessoas preferem o caminho do ódio. Então, que o façam e vivam como quiserem. Todavia, o mal não se afastará enquanto for alimentado e sempre produzirá desagradáveis consequências na vida dos que caminham pautados nele. E a vida dessas pessoas continuará exatamente como é, e ninguém, nem mesmo Jesus, poderá fazer algo para mudar. Jesus não veio para nos fazer seus servos. Ele veio para nos mostrar que, assim como o Pai vivia nele, vive em nós. E se soubermos disso visceralmente, aí sim criaremos um mundo positivo, onde somente o bem governa. Mas isso começa dentro de cada um e, naturalmente, se espalha. A seguir disso, convenceremos os outros com o nosso testemunho de vida, com as nossas palavras e com as nossas atitudes fundamentadas no amor que nos reveste. E assim, eles ouvirão, aprenderão, converterão e serão curados, conforme diz na Bíblia. Quer salvar o mundo? Salve a si mesmo e será um agente do bem. Revolte-se e será afundado na lama junto com os outros. Você escolhe. Confesso que estou adorando passar isso para vocês. Jesus é o livro humano do mais divino e belo ensinamento que existe. Foi tudo o que ele nos mostrou. Ouça a palavra da vida, liberte-se, transforme-se e, em seguida, leve isso ao mundo inteiro, aos quatro cantos da terra. Quando vivemos no reino de Deus, não contemos a vontade de dizer tais verdades, seja de que forma for. Ensine aos outros, leve isso para o mundo, encontre um meio de divulgar o que aprende. Descubra como pode se tornar um canal do bem em todos os lugares. A fonte o ajudará a descobrir qual é o meio de fazer a diferença. Resumindo, o povo disse que Jesus veio e morreu para salvar a humanidade. E salvou? Não. Libertou? Não. Curou? Não. Para mim, Jesus sabia exatamente o que faria aqui. Um espírito de sua ordem evolutiva jamais fracassaria numa missão tão linda.